Dilmário, essa é uma frase importante do desembargador, né? A Minas insubmissa, né? Absolvido nesse julgamento, o Teófilo Otoni dá sequência à vida política e econômica dele, enfim, como empreendedor. Ele, quando preso e antes do julgamento, recusou a anistia. Qualquer forma de graça ou anistia. O que ele queria ia a julgamento. Mas após a absolvição dele por unanimidade e confirmado posteriormente, né? Houve recurso para o chamado Tribunal da Relação, que era no Rio de Janeiro. Minas Gerais não tinha Tribunal de Justiça. O Tribunal confirma. O Tribunal confirma a absolvição. Frente a isso, a revelia dele é um movimento pela anistia. A anistia dele foi oferecida a ele no período que ele estava? E eles recusaram. E nós queríamos ser julgados. Ele queria debater a revolução no júri, no julgamento. Mas após a absolvição e a confirmação pelo Tribunal de Relação no Rio, aí o movimento pela anistia ao pessoal de 42 foi, digamos assim, quase que unanimidade. Ele é anistiado em 44, eleito deputado novamente, mas ele desiludiu com a política. Ele achou que a política perdeu o sentido o debate dos grandes projetos para o país, virou uma coisa mais pragmática, a conciliação, o poder moderador se impôs, né, reduziu o poder do parlamento. E ele resolve se afastar do partido e da luta política. Aí que ele vai para a grande aventura do Mucuri. Sim. Era a construção da utopia dele. Né? Antes da gente entrar nessa utopia, na construção do Mucuri, algum dos companheiros de Teófilo Otoni chegou a ser condenado? Ele foi o último a ser julgado? Não foram condenados. Todos foram absolvidos? Todos foram absolvidos. E aí ele se volta para o projeto do Mucuri. É um projeto grandioso, mas no final, também por razões políticas, ele é sufocado, né? Ele é negado um aval do governo, um empréstimo que ele precisava para continuar a companhia. Aí ele volta para a política em 1960 de uma forma espetacular, a circular os eleitores mineiros. 1860. 1860. E aí ele volta como deputado e logo em seguida ele ganha pela 6ª vez como senador, indicado por mais de um estado, inclusive. E daí o imperador designa como senador. Aí que o Raimundo Os senadores à época eram designados pelo imperador? Pelo imperador. E era um cargo vitalício também. Que ele se batia contra isso. E aí o Raimundo Faoro, nos Donos do Poder, que fez 50 anos agora, nos clássicos aí brasileiros, ele fala que aí começou a Era Otoniana, que vai de 1860 até praticamente a sua morte, 1869. A figura dele predomina ali muito. Ele domina o Senado. A partir da circular e da figura dele, eles obtêm uma vitória que tanto Joaquim Nabuco quanto Faoro considera que foi a primeira confrontação, primeira derrota, primeira confrontação séria com o regime, né, liderado por Pedro II, a partir de 41. Perfeito. Né? Desembargador, o senhor vê, é possível fazer algum paralelo, né, entre o julgamento de Teófilo Otoni e os julgamentos que nós temos hoje? Há questões similares, essa discussão sobre o preso político, por exemplo, o senhor vê alguma similaridade, alguma referência no mundo de hoje que a gente possa buscar lá nesse julgamento? A história ela é sempre cíclica e repetitiva. Então, neste recente período revolucionário que o Brasil passou, vamos encontrar, sim, episódios até bem similares. O Teófilo Otoni se batia pela liberdade. E no recente regime militar, os dissidentes também procuravam a liberdade. Só que no regime militar havia uma lei específica, que aliás não era nova, vinha do Estado Novo, reformulada, que era a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional. E que deslocava absurdamente o julgamento para a Justiça Militar. Quando eram delitos, ou segundo a visão da época, delitos praticados por civis que deveriam ser julgados na Justiça Comum. A diferença básica talvez fosse esta.
Acho que merece lembrar, no período militar, para que a ditadura se impusesse em definitivo com o AI-5, com o ato nacional número 5, eles aposentaram compulsoriamente 3 ministros do STF. Que foi o Vitor Nunes Leal, o Hermes Lima e Evandro Lins Silva. Né? 3 grandes juristas brasileiros, né? Foram uma violência muito grande contra sem dúvida. Subjugar o poder judiciário. Exato, porque não comungava com os rumos que a atividade jurídica brasileira estava tomando. O regime, a história é cíclica e os regimes ditatoriais são repetitivos sempre, né, Nilmari? Sempre procuram sufocar o legislativo e o judiciário. E não podemos esquecer que o mineiro Pedro Aleixo se recusou a assinar o ato institucional número 5, o único que teve a coragem de recusar. Ele pagou por isto. Ele teve escrúpulos, ele não mandou os escrúpulos às favas. Exatamente, né? Pagou por isto, não podendo assumir depois a presidência da República. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final. O Via Justiça está de volta, contando hoje a história do julgamento de Teófilo Otoni. Nossos convidados são o ex-ministro de Direitos Humanos, jornalista Nilmário Miranda, que é presidente da Fundação Perseu Abramo, e o desembargador Caetano Levi. Nilmário, a história está sendo contada, está sendo recuperada. Felizmente, a história de Teófilo Otoni foi, nos últimos 2, 3 anos, bem recuperada, vamos dizer assim, né? Mas o brasileiro, a gente tem memória fraca. Que lições você acha que a gente pode tirar desses episódios todos para os dias de hoje? Olha, eu acho que o Teófilo Otoni, ele é muito atual. E a política para ele não era um exercício de defender um grupo, uma família, projetos pessoais. A política tinha um sentido grandioso, né? No final da vida, ele faz um discurso, ele fala assim: nunca fui saltimbanco, nunca pulei de um lugar para outro, nunca busquei facilidades, sempre recusou todas as, digamos, as benesses do poder, né? E manteve suas ideias. E depois elas predominaram, depois da morte dele. A abolição veio depois, a república veio, o fim do Senado vitalício, fim do E não há dúvida nenhuma de que o papel dele como um polemista, como jornalista, publicando, etc., foi fundamental para isso. Fundamental, e a coerência dele, a persistência. Muitos companheiros dele, no começo da história, os grandes companheiros dele viraram depois conservadores. Mesmo Evaristo da Veiga, Rodrigues Torres, né? E ele manteve. O Bernardo Pereira Vasconcelos foi companheiro dele, depois passou para o outro lado. O próprio Zé Feliciano, que era o presidente de Minas Revolucionário, depois Barão de Cocais, ele também revelou-se um monarquista ferrenho, né? Que não tira também seus méritos, nem seu papel. Eram opiniões. Mas ele sempre se manteve fiel àquelas suas ideias, né? Não por incapacidade de mudar, porque, na verdade, a dinastia Bragantina, ela dominou a cena por 70 anos, né? E era um regime despótico, poder moderador. Jamais foi uma monarquia constitucional. Né? Não é isso? Quer dizer, o fato do poder moderador, do Senado vitalício, do Conselho de Estado, e do papel do senador poder interferir na justiça, dissolver a Câmara, isso aí criava um sistema político muito fechado. Poucos eleitores, né? As mulheres não participavam. O voto aberto, tinha que escrever quem estava votando.